Olá, alunos do sexto ano, aqui é o professor Alex. Vamos continuar agora a nossa leitura do livro de artes. Página 39. Bidimensionalidade e tridimensionalidade. Falamos sobre esculturas e pinturas, duas linguagens importantes para as artes visuais. Para entender um pouco mais sobre as diferentes produções, podemos falar em trabalhos bidimensionais e tridimensionais. Você lembra o que essas palavras significam? Vale pensar que vivemos num mundo tridimensional, isto é, possui três dimensões, que podemos observar. Quais são essas dimensões? Altura, largura e comprimento. Para facilitar, podemos dizer que qualquer objeto que pode ser observado ou sentido ao girarmos à sua volta é um objeto tridimensional. Nas artes, a escultura é a linguagem que lida diretamente com isso. Quando falamos em bidimensional, no entanto, estamos falando de outro desafio. Como você representaria um mundo tridimensional em sua superfície bidimensional, como o papel ou a tela, por exemplo? Damos este nome porque uma superfície plana apresenta apenas duas dimensões, altura e comprimento. Não tem profundidade. Cabe aos artistas e a nós traduzir o mundo para uma superfície plana. Em muitas tradições artísticas, várias estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo para resolver essa questão. Uma delas foi o desenvolvimento da perspectiva, um modo de organizar a representação dos elementos para criar a ilusão de profundidade e de volume, por meio de linhas do contraste entre luz e sombra. Abaixo um exemplo com simulação de linhas de perspectiva a partir dos estudos de Filippo Brunelleschi, o qual mostra a tentativa de criar uma ilusão de profundidade em um desenho. Vamos agora para a página 40. Aqui você tem uma outra obra de Marcelo Nietzsche, ok? Alguns artistas exploram o lugar entre o bi e o tridimensional. Como em um jogo, brincam com as possibilidades de levar o plano para o espaço, como a escultura pincelada tridimensional de Marcelo Nietzsche. Por exemplo, temos a sensação de que o artista retirou as pinceladas em amarelo de uma pintura plana para torná-las tridimensionais, palpáveis, como se pudéssemos tocá-la, andar à sua volta e vê-las sobre ângulos diferentes. No trabalho do artista paranaense Daniel Duda, a representação dos planos não é uma sugestão para o olho, usando o claro e escuro, mas são camadas diferentes de papel com profundidade real, que jogam com a sensação de figura e fundo. Aqui podemos dizer que é um trabalho tridimensional, porque ele tem volume, mas nos faz lembrar diretamente uma representação bidimensional dentro de uma moldura. Página 41. Olha só, observem bem essas obras. Observe o autorretrato feito pelo artista brasileiro de origem italiana Valdemar Cordeiro. Se olharmos de frente, ele se parece com uma fotografia com cubos de acrílico na frente de seu rosto. Em cada um deles aparecem alternadamente as palavras sim e não. Se ao olharmos de lado, entretanto, podemos perceber que nosso olho foi enganado. Vamos observar que a obra foi realizada tridimensionalmente, com vários planos que contêm uma parte do seu rosto, como em um quebra-cabeças. Também percebemos que ele trabalha com a fotografia em um formato diferente do que estamos acostumados. É uma impressão da fotografia sobre tecido. O que você lembra sobre o cubismo, que estudamos no capítulo anterior? Este é também um bom exemplo do diálogo entre o tridimensional e o bidimensional. Os cubistas estavam atentos a esses movimentos de adaptação de um mundo como volume para um mundo plano. Quando criavam uma representação de muitos planos, um ao lado do outro, estavam manipulando as diferentes visões que temos de um mesmo objeto. Dependendo de onde o olhamos, em vez
de representar o volume com luz e sombra, como a pintura tradicionalmente fazia, até então colocavam essas vistas lado a lado, de modo a provocar em nossos olhos e no pensamento a uma sensação de tridimensionalidade e movimento. As artes visuais nos apresentam um universo de muitas possibilidades, seja no momento de criar, seja no momento de conhecer e apreciar trabalhos já realizados. Há ainda trabalhos nos quais o mais importante é uma ideia, outros que usam tecnologia digital ou ainda aqueles que contam com a participação do público para acontecerem. Por tantas possibilidades, é importante que o artista, ou mesmo nós, saiba escolher qual visualidade é a mais adequada para o que se quer fazer. Cores e sons de Caíme. Vamos observar um autorretrato, porém há uma curiosidade interessante nesse trabalho. Foi pintado por um artista que é muito conhecido por sua obra musical. O músico que estamos falando é o baiano Dorival Caymmi. Sabe o que é curioso? A pintura não foi o único modo pelo qual ele retratou a si mesmo e ao lugar de onde veio. Como já dissemos, o ambiente que nos cerca, a nossa criação e o ambiente cultural que nos envolve, diz muito sobre nós. Caymmi foi um compositor que retratou ao longo de sua vida e de seu trabalho o seu lugar de origem, a Bahia. Suas canções falam de um lugar, mas também de um modo de viver, de olhar para o mundo. Você já tinha pensado que uma canção pode também ser o retrato de uma paisagem? Não. Observe a letra da canção e veja o modo com que o músico pinta a Bahia. Ele fala sobre elementos que representam aquela comunidade. Se puder ouvir a canção, ainda melhor, pois você poderá identificar outras cores sugeridas pela sonoridade da composição. Saudade de Itapuã. Aqui você já tem escultura. Tá? A escultura é uma linguagem muito presente nas artes de todo o mundo, por ser uma forma de expressão tridimensional. Sua presença física no espaço é marcante, diferentemente das linguagens bidimensionais, como o desenho, a gravura e a pintura, que trabalham principalmente com linhas, formas, cores, áreas mais claras e escuras. A principal característica de uma escultura é ter volume, altura e largura, ou seja, é um objeto que pode ser visto por vários ângulos diferentes. Basta que o observador se movimente em torno dela. É uma figura tridimensional. Muitas vezes, quando expostas em lugares públicos, as esculturas podem ser tocadas, permitindo que as suas formas sejam percebidas pelo sentido do tato, além da visão. Na história e na arte europeia dos séculos XIX e XX, surgiram muitas escolas de arte, chamadas Academias de Belas Artes, que tinham regras bastante rígidas sobre como o artista deveria criar uma pintura ou uma escultura. Essas escolas influenciaram artistas do mundo todo, em uma época que a Europa era considerada um dos locais mais relevantes para as artes. Pintura e escultura eram as linguagens mais importantes para a academia de arte. Portanto, para entender a grande diversidade do que consideram arte hoje, é muito importante entender essa diferença entre as obras bidimensionais e tridimensionais. Você conhece alguma escultura? Onde você a viu? Como ela era? Vamos continuar na página 44. Um retrato em suas dimensões. Tá? Aqui você tem uma atividade que você vai ler com calma, tá? E tentar reproduzir essa atividade em casa. A mesma coisa criando uma animação. Leia e tente recriar a animação em casa, seguindo os modelos que estão aqui sendo passados. Ó. Tá? Tudo explicado, passo a passo, o flipbook, o que é um flipbook.
Animação O Menino e o Mundo. Nessa unidade, página 46. Nessa unidade vimos, entre outros assuntos, que em seu processo de criação o artista precisa fazer uma série de escolhas ligadas à materialidade, à técnica e ao modo de representar o que sente. Isso também pode acontecer em processos de criação audiovisuais, como as animações, ou métodos de animação. Podem variar, mas no geral são desenvolvidos a partir da criação de imagens contínuas, ou seja, uma sequência. Nosso olho consegue ver apenas uma quantidade limitada de imagens por segundo. Por causa disso, se as imagens se sucedem em um intervalo de tempo muito curto, nosso olho não percebe a mudança de uma para outra e temos a sensação de que estão em movimento. Para isso, há também o nome de desenho animado, ou seja, uma série de desenhos que ganham movimento. Em 2013, o cineasta Ale Abreu lançou o filme de animação O Menino e o Mundo, que conta a história de um menino que morava com seus pais no campo. Um dia, o pai sai de casa e vai para a cidade. O menino acaba por conhecer um novo lugar para onde o pai se mudou e as diferenças enormes entre esses dois mundos. Para realizar a animação, o diretor do filme fez muitas escolhas diferentes. Em alguns momentos, as imagens são bem coloridas, em outras, apenas alguns traços no fundo branco. Ele também varia os materiais e as técnicas, indo do giz de cera à pintura, ou mesmo criando imagens pelo computador. A variedade de imagens nos ajuda a mergulhar nas sensações do menino, ainda mais se considerarmos que o filme não tem falas. Outra característica dessa animação são as figuras humanas. O menino é um desenho com traços muito simples, com a cabeça redonda e 2 riscos no lugar dos olhos. Olhe para as imagens a seguir. Quais sentimentos você imagina que esteja tomando conta do menino em cada cena? Tá? Você tem diferentes imagens. Para eu compor uma imagem, página 47. Chegamos ao final desta unidade. Quanta coisa vimos juntos nesse capítulo, não é mesmo? Que tal um jogo que nos ajude a lembrar das coisas pelas quais passamos? Funciona assim. O professor vai elaborar cartelas especialmente pensadas para a turma, de acordo com a experiência que vocês tiveram com essa unidade. Ele também vai reunir a maior variedade de materiais que puder. Com tudo isso pronto, podemos começar. Então aqui você tem a orientação, tá bom? Para fazer essa atividade. E autoavaliação. Percorremos a primeira unidade. Vamos ver os significados que ela teve para você. Como foi a experiência de expressar diferentes modos de fazer um retrato? Seja de você mesmo, seja de uma outra pessoa. Os autorretratos. Você já tinha olhado para dentro de você e pensado sobre as cores e formas que melhor o representam? E sobre os grupos dos quais se identificam? Pense em palavras que traduzem o seu sentimento de pertencimento. Qual das imagens trabalhadas nessa unidade você gostaria de ter em casa? E quais foram as dificuldades na sala de aula que você conseguiu superá-las? Ok? Revisem toda essa unidade. Anotem os pontos mais importantes, tá ok? Que logo a gente volta. Foi muito bom fazer essa leitura com você e até a próxima aula. Grande abraço!